gravando aí. Cada hora de bruxaria, de feitiçaria, oração de desfeito. Oração de desfeito, em nome do Senhor Jesus. Cada laço. Todos os laços vão sendo soltos em nome de anjos, cara. Fala sério, bicho. Olha que tá 7 laços aí. Você vai ver que a sua igreja vai começar a encher, vai começar pessoas passarem por aquelas portas, porque há um impedimento espiritual para que pessoas não atravessem essas portas. É um impedimento espiritual, uma tentativa de bloqueio do agir de Deus na sua igreja. Meu nome é Thiago Guarabira. Eu, durante muito tempo, escondi segredos, não quis expor, não quis revelar, mas Deus foi me apertando. Ainda nessa manhã, fiz uma oração, senti a presença de Deus, senti a confirmação de Deus, e não acredito em coincidências, e o aperto que Ele foi me dando foi me trazendo até esse ponto desse vídeo. Eu demorei 13 anos para chegar nesse ponto e eu vou revelar agora. Vai ser um relato onde eu vou tentar explicar o que aconteceu comigo e, em decorrência do que aconteceu comigo, quais foram as consequências, quais têm sido as consequências. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. A primeira parte vai ser um trecho do meu testemunho para contextualizar. Não é fácil relembrar tudo que eu passei, mas vai ser para edificação e para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu creio nisso, que o nome do Senhor vai ser glorificado nesse testemunho. Eu não me coloquei nessas situações e eu não tive controle nenhum. O que eu quero dizer é que é um mérito nenhum meu. Eu entrego 100%, eu tributo 100% a tudo que aconteceu, a Deus, a atuação de Deus. Eu creio que esse testemunho vai edificar muitas pessoas, muitas vão se identificar com o que aconteceu comigo, e depois desse testemunho, eu quero partir para uma espécie de alerta sobre aquilo que eu entendo que Deus quer derramar sobre o povo dele hoje, nos dias de hoje. Um alerta sobre as atuações, um alerta sobre as percepções, um alerta sobre a visão espiritual do que está acontecendo hoje com a igreja no Brasil e em boa parte do mundo. Eu quero também convocar o povo de Deus para que, uma vez alertados, entrem em ação, estejam prontos, se apresentem para entrar nessa guerra espiritual. Não vai ser um vídeo, não, de maneira nenhuma, um vídeo de ataque a religiões, um vídeo enviesado religiosamente. Esse vídeo tem como único propósito, ou a única intenção dele, eu vou deixar na edição essa queda de luz que teve. Como eu disse, eu não acredito em coincidências. E eu quero que a luz chegue ao povo de Deus. Eu quero que haja iluminação sobre uma guerra espiritual que está interferindo na igreja do Deus vivo hoje, ou tentando interferir na igreja do Deus vivo hoje. Uma guerra espiritual que está tentando interferir no povo de Deus, no avanço do povo de Deus. Então, se a gente está percebendo
travas, se a gente está percebendo desânimos, se a gente está percebendo esfriamento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre as atuações espirituais que buscam frear o povo de Deus na terra. Durante 13 anos eu escondi esse segredo, nunca revelei publicamente na internet, mas o meu coração estava cada vez mais aquecido e Deus foi me apertando de várias maneiras para que eu chegasse nesse ponto de revelar o que aconteceu comigo há 13 anos atrás, há mais de 13 anos atrás. E eu estava colhendo material, fotos, e-mails, documentos, para que fosse parte de um vídeo documental, de um vídeo testemunhal do que aconteceu comigo, que eu pudesse mostrar esse material enquanto eu falava, não apenas para fins ilustrativos e dinâmicos de um vídeo, mas para também prova documental daquilo que eu estava relatando, que realmente aconteceu e eu tenho como provar. Nesse momento da reunião desse material, eu recebi uma mensagem de uma produtora de vídeo especializada em viralização, e ela buscava pessoas que tinham segredos a serem revelados e que nunca contaram para ninguém. Esse telefonema, essa mensagem, ela veio exatamente no momento onde a pasta onde eu reuni o meu material para revelar o segredo, contar o que tinha acontecido comigo, estava diante de mim no computador, na tela do computador. Eu não acredito em coincidências. Eu não acredito que haja tão especificamente uma coincidência como essa, a não ser que seja o movimento de Deus, a não ser que seja Deus me encaminhando, me direcionando, me orientando para contar o que eu vivi. E eu contei. Eu contei e esse vídeo não foi fácil de ser feito. O pastor conduziu uma espécie de entrevista, mas rapidamente aquilo se transformou em um testemunho aonde Deus se fez notoriamente presente. E eu creio que esse vídeo está já repercutindo no povo de Deus e está edificando muita gente. E o vídeo de hoje é como se fosse algo complementar a isso. Porque eu vou revelar coisas que ali eu não tive tempo de falar. Então, se você veio por causa desse vídeo, feito por essa produtora, chamado Segredos Revelados, um quadro, um programa de um canal, se você veio através desse vídeo, aqui você vai encontrar detalhes e a extensão do que ocorreu depois daquilo que eu contei nesse vídeo. E se você está caindo aqui agora de paraquedas, alguém te compartilhou, te enviou esse vídeo, eu também convido você a visitar, assim que esse vídeo hoje acabar, esses segredos revelados da produtora, eu vou deixar na descrição desse vídeo. O que aconteceu comigo em 2010, repentinamente, eu comecei a ouvir vozes na mente. E eu achava que seriam os vizinhos que subiu no telhado e estavam me vigiando pela janela, me vendo tocando. E nesse primeiro diálogo que eu ouvi, ainda sem saber que eram vozes na mente, eu ouvi nitidamente a pessoa falando: olha como ele toca bem, olha, ele está fazendo uma gravação, olha, ele está tocando um trecho da música tal. E eu escutando esse diálogo entre duas pessoas, como se elas tivessem subido no telhado, porque eu estava no segundo andar da casa,
subido no telhado da casa vizinha, me vigiado pela janela e conversando, tendo esse diálogo. Eu não sabia, mas a partir desse momento, eu comecei a escutar vozes cada vez mais frequentes. Eu começaria a escutar vozes cada vez mais frequentes na minha mente. Não importava mais se eu estava no quarto ou em qualquer outro cômodo da casa. Eu não parei desde então de escutar vozes nos próximos 2 anos. As vozes ficaram incessantemente dentro da minha cabeça. Era mais de uma voz, eram vozes sobrepostas. E elas falavam de tudo para mim. Por um grande período, mais de ano, eu não contei isso para ninguém. Eu fiquei mais de 1 ano escutando vozes da hora que eu acordava. Antes de abrir os olhos, eu já começava a escutar. Até a hora que eu ia dormir, eu fechava os olhos, era vencido pelo cansaço, eu ia escutando vozes. E elas me falavam de tudo. Elas me encorajavam. Elas me desencorajavam. Elas me acusavam. Elas diziam que eu era um fracassado. Elas diziam que era um projeto. Elas diziam de tudo. Inclusive, elas entravam em conflito entre elas dentro da minha mente. Em discordância. Como se tivesse um povo dentro da minha mente. E durante mais de 1 ano eu não contei isso para ninguém. Eu escutava, mas isso começava a me trazer comportamentos estranhos. Começava a me fazer me comportar de forma muito estranha. E, evidentemente, as pessoas começaram a perceber. Mas eu ainda disfarçava e entendia que as pessoas estavam desconfiando e isso só piorava a minha condição, porque eu ouvia as vozes de pessoas que sequer estavam próximas, mas pessoas que eram, de fato, vizinhos. Mas eu ouvia vozes dessas pessoas falando: Tiago tá estranho, Tiago tá estranho. O que tá acontecendo com o Tiago? E uma manhã, eu olho pela janela, tem uma confusão na casa do vizinho. E essa confusão chamou minha atenção. Eu olhei pela janela, dava para ver eles brigando entre si, uma confusão generalizada. Mais de 8 a 10 pessoas discutindo. E de repente todo mundo foi embora e ficou só uma pessoa ali, um jovem. E de repente chegaram 2 enfermeiros e esse jovem começou a clamar para que não levassem ele e que para não colocassem camisa de força nele. E eu vendo tudo isso da janela do meu quarto, e eu vi esse jovem sendo arrastado por 2 enfermeiros depois dessas discussões todas na casa do vizinho. Então eu estava num turbilhão de acontecimentos internos e externos. Tudo parecia estar acontecendo ao mesmo tempo e eu sem entender absolutamente nada do que era aquilo tudo, mas sabendo que alguma coisa estava acontecendo, ainda que eu não entendesse. E eu estava envolvido diretamente nisso, não só pelas vozes, mas também pelos acontecimentos externos, alheios a mim. Depois que esse jovem foi levado, eu comecei a revelar aos poucos para pessoas muito próximas o que estava acontecendo comigo, buscando ajuda. Uma vez eu pedi para 2 pessoas irem comigo numa consulta no Pinel, que é um hospital psiquiátrico especializado aqui no Rio de Janeiro. E na primeira vez que eu fui, eu saí de lá com uma receita de remédios e os remédios não fizeram muito efeito. Eles relaxavam sim, me permitiam dormir, mas eu continuava com muita dificuldade escutando as vozes. Na segunda vez que eu fui para pedir ajuda, eu fui novamente
para essa instituição. Novamente eu saí de lá com uma receita, talvez com os remédios mais fortes, achando que poderia resolver o meu problema. Na terceira vez que eu fui com a intenção de ser internado. As pessoas que me acompanhavam não sabiam, mas quando eu entrei no consultório do médico, eu falei coisas horríveis e falei, agora ele vai me internar. E ele falou, não é nada disso, fica calmo, você está tendo um surto e esses remédios vão te ajudar. E novamente eu saí de lá com mais remédios, mais fortes para tomar. E novamente eles não surtiram efeito. Então eu voltei para casa, cada vez os surtos mais fortes, já tinha entendido que não ia resolver com esses remédios, já tinha ido 3 vezes no Pinel, e agora já não era mais um segredo para os vizinhos, porque os meus comportamentos já estavam extremamente alterados e os surtos já estavam extremamente claros de que o Thiago havia um problema psiquiátrico e que ele já estava tomando remédio e os remédios não estavam adiantando. Nesse momento, uma vizinha pediu para conversar comigo e no meio da conversa ela olhou bem nos meus olhos e ela falou, Thiago, nada é por acaso. Nada é por acaso. E aquela frase ecoou na minha mente e me despertou. Me despertou para algo que estava acontecendo diante dos meus olhos, debaixo do meu nariz, e eu não percebia. E a primeira coisa que eu olhei, que eu achei estranho, é que na minha casa, no quintal da minha casa, algo que parecia inocente, algo que parecia até que eu tivesse aceitado voluntariamente, mas que se mostrou muito estranho. E foi a primeira vez que eu vi que o que parecia aleatório, na verdade, era intencional. Eu vou contar essa história agora. Parecia que aleatoriamente tinha morrido um coqueiro no condomínio e esse coqueiro apodreceu repentinamente. Esse coqueiro ele foi serrado em 3 pedaços. E esses 3 pedaços eu aceitei que colocasse no meu quintal, achando que seria útil, talvez para sentar, tocar um violão. Era um quintal com jardim. E quando eu entendi que nada é por acaso, que aquela oferta daquele coqueiro podre para colocar aquilo cercando o meu quintal talvez não fosse tão aleatório. Fato é que eu olhei para o meu quintal e vi 3 coqueiros podres cercando a minha casa. Quando eu percebi que isso poderia ser algo intencional, eu imediatamente tirei os coqueiros e tive um surto. E comecei a gritar. O que vocês pensam que estão fazendo? Isso não vai ficar assim. Eu estou entendendo o que está acontecendo. E as vozes falando incessantemente na minha cabeça. Pouco depois disso, a voz falou para mim, vai na casa do vizinho e cava no terreno dele em determinado local, no canto. Eu entrei no terreno do vizinho, no quintal dele, cavei naquele canto e encontrei um punhal, uma faca enterrada. E aí eu surtei mais ainda. Como era possível uma voz na minha mente me dizer para eu cavar em determinado ponto na casa do vizinho e ali encontrar uma faca enterrada, um punhal? Eu surtado, gritando muito, cravei aquele punhal na porta do vizinho e totalmente desorientado,
sabendo que estava alguma coisa acontecendo, mas não sabendo exatamente o que, e as vozes falando. As pessoas começaram a se preocupar muito, os vizinhos começaram a se preocupar muito comigo. E ninguém estava entendendo nada. Eu nunca contei isso aqui na internet. Imagina você ouvir vozes na sua cabeça que te orientam a fazer alguma coisa que era muito improvável que o que ela dizia na sua cabeça era um fato, era algo que estava acontecendo de fato, que era impossível você saber. E quando você abre aquela porta, ou cava aquele buraco, ou passa a fazer aquilo que a voz estava orientando, tem um resultado como esse. Encontrar um punhal enterrado. Então eu comecei a entender que essas vozes eram muito mais do que algo psiquiátrico. Era algo espiritual. Somente dessa forma pode ter uma explicação. Como que algo psiquiátrico, fruto da minha própria mente, fruto da minha própria psique, poderia saber que tinha alguma coisa enterrada naquele exato ponto no terreno do vizinho? Isso é para você que ouve vozes. Isso é para você que está ouvindo vozes e nunca contou para ninguém. Isso é para você que ouve vozes e já entendeu que não é de ordem psiquiátrica. Isso é para você que executou alguma ação orientada pelas vozes e teve um resultado muito inesperado. Isso aconteceu comigo. E eu tive uma saída. Eu quero falar dela hoje para você. Mas eu vou continuar meu relato. Veja esse vídeo até o fim. Fica calmo. Tem solução. Tem solução. Isso não é o fim. Eu achei que era o meu fim. Eu vou continuar meu relato. Mas saiba, tem solução. Então eu fiquei paranoico de tudo. E de todos. Eu já não comia, já não dormia, já não queria sair de casa. Fiquei 4 meses sem colocar o pé na rua. Eu não queria tomar banho. Eu já estava totalmente entregue. E nisso veio uma vizinha e falou: Thiago, você está surtando. O que está acontecendo com você? A gente está ficando muito assustado com tudo isso que está acontecendo. E quando eu fui falar para ela, eu falei: olha, é verdade. É para ficar assustado mesmo. Tem muita coisa acontecendo. Inclusive, você está pisando agora nesse monte de britas. Isso aí é uma obra do maligno para tentar matar quem está pisando em cima. E na mesma hora ela deu um pulo. Quando ela deu esse pulo, mais um estalo, mais um gatilho me veio à tona. Da mesma forma que aquele gatilho daquela que tinha dito que nada era por acaso, e dali eu comecei a observar as coisas que pareciam aleatórias, nesse momento eu entendi que não estavam achando que eu estava surtado. Não estavam achando que eu estava com problemas psiquiátricos. Eles realmente sabiam que eu estava vendo obras malignas. O que parecia ser aleatório, como um coqueiro podre ou como um monte de britas, não era de fato aleatório, porque isso não justificaria, se fosse aleatório, o salto que essa menina deu quando eu falei para ela que aquilo era uma obra do maligno. Ela pulou para sair de cima daquelas britas. Eram pedras que no primeiro momento, na primeira vista, era totalmente aleatória. Mas se a gente parasse para pensar o que um monte de pedras estaria fazendo em frente à minha casa,
posta no chão. De tão perfeito parecer aleatório. Esse é um alerta. Às vezes a gente passa desapercebido sobre as obras malignas que estão nos cercando. E elas são camufladas. Elas estão debaixo do seu nariz. Elas estão diante dos seus olhos, mas a gente não enxerga como tal. Porque elas parecem aleatórias. Só que não há justificativa para elas estarem ali. Não tem função esse material colocado em um lugar estratégico, que a gente vai ver mais adiante, sem função nenhuma, parecendo aleatório. Eu te digo, não é aleatório. É um cerco e a gente vai falar disso mais adiante. Eu tinha esses gatilhos, eu tinha esses surtos frequentes, quase que diários, as vozes incessantes, falando o tempo todo na minha mente, 24 horas, uma multidão de vozes na mente, e quase sem sair de casa. E uma vez a voz falou, sai de casa. E eu saí de casa, comecei a caminhar, as vozes falando, e elas disseram, olha para o chão. E quando eu olhei para o chão, eu vi algo muito estranho. Eu vi 4 parafusos que não dava nem para ver os parafusos ainda, porque eles estavam cobertos por saco preto com nós. Eu me aproximei e vi nós amarrados, cada fitinha de saco amarrado, uma na outra e naqueles 4 parafusos. Aquilo era a base de um ponto de ônibus que estava sendo construído, que parou a obra, não sei porquê, eles ficaram 4 parafusos ali. E esses parafusos foram entremeados, amarrados, com muito ímpeto, nós muito cegos, e tão sobrepostos, uma fita sobre a outra, dezenas, talvez centenas de fitas nos 4 parafusos, que não conseguia enxergar os parafusos, eles estavam cobertos por nós. Isso era na entrada do bairro. E a voz falou, desfaz os sacos, desfaz os nós, desfaz essa fita de saco. E eu fiquei ali quase 1 hora para conseguir desfazer e limpar aqueles parafusos daqueles sacos. Eu falei, se eu estou tendo esse trabalho para desfazer esses nós, eu fico imaginando o trabalho que teve para fazer esses nós, para cobrir esses parafusos aqui fincados no chão, com tanto nó. Intencionalmente esse trabalho foi feito, um trabalho do maligno, na entrada de um bairro. E aí eu fiquei apercebido de detalhes que poucas pessoas, ou até então não ouvi falar, de pessoas que estejam apercebidas, ou se elas se apercebem, elas não comunicam isso, não revelam isso na internet. Eu ainda não encontrei ninguém revelando isso na internet. Eu fiquei apercebido de centenas de coisas, milhares de padrões existentes que estão sendo postos, parecendo aleatórios, mas não são. E as vozes me falando, você tem que desfazer isso. E eu via em cada esquina a partir de então, e eu classifiquei esses padrões. Eu tinha que sair daquela casa. Quando a mudança já estava sendo feita, havia uma cadeira que se dobrava, ela é uma cadeira de ferro e pano, e ela estava amarrada com fita crepe, pronta para entrar numa mudança. E eu peguei um isqueiro para desfazer aquela fita crepe e sentar naquela cadeira. Eu queria sentar naquela cadeira que estava na sala da minha casa. A sala da minha casa era de vidro e eu já não tinha mais cortina. A parede frontal da casa era uma porta de correio imensa, toda de vidro. E alguém passou e viu eu manuseando o isqueiro dentro da sala.
Isso eu só soube depois. Mas fato é que, em questões de minutos, havia um grupo de pessoas, uma fula, querendo acessar a minha casa atrás de mim e gritando: para, Tiago, para, Tiago. Eu me assustei, subi para o segundo andar, me tranquei no quarto. Essas pessoas invadiram a minha casa, subiram para o segundo andar atrás de mim e começaram a esmurrar a porta do quarto. Eu não sabia o que elas iam fazer comigo. Eu fiquei muito acuado, com muito medo. Eu abri a janela do quarto no segundo andar com a intenção de fugir dali. E eu consegui pular para um muro. E por cima do muro, me equilibrando, não sei como, e as vozes falando no meu ouvido: corre, corre, foge, foge. Nesse momento eu estava em casa, na minha intimidade. Eu estava à vontade. Eu saí da forma que eu estava. Pulei esse muro, me equilibrando. Andei por cima desse muro por muitos metros, que esse muro era muito grande. Caí dentro de uma casa de um vizinho que eu não conhecia, era à noite. E as vozes falavam: bate na porta dele e pede ajuda. Eu entrei no terreno desse vizinho, bati na porta dele. Um jovem abriu a porta muito assustado. Ele viu diante dele um homem, um jovem, com a cueca boxe, transpirando, ofegante e pedindo um copo d'água. Foi o que eu consegui pedir. Eu não consegui pedir ajuda para ele. Eu não sabia o que queria fazer comigo. Eu pedi um copo d'água. Ele falou para a companheira dele: calma, fica tranquila. E a menina ficou tranquila, sentada no sofá. Ele foi, pegou um copo d'água, me deu o copo d'água, eu bebi a água, entreguei o copo para ele. Ele me levou até a porta do terreno, um terreno muito grande, e eu saí de lá. Quando eu saí de lá, eu estava na rua. E agora, o que eu faço? Eu não tenho para onde ir. Eu estava de cueca, surtado, com uma fula atrás de mim, pessoas gritando meu nome. Eu fugindo dessas pessoas, de cueca, à noite, com medo, não sabendo o que essas pessoas queriam comigo. E saí correndo. E me alcançaram. Essas pessoas me encontraram, me alcançaram, me cercaram. Quando elas me cercaram, eu vi que eu não ia conseguir mais fugir dali, correr dali, eu não tinha para onde ir. Eu só sentei. Sentei no chão, na terra, com muita sede. Eu só falei: eu estou com muita sede, eu quero água. Nesse momento começou a cair algumas gotas, choveu. Ela consegui pequenas gotas na boca, viram que eu estava com sede e compraram no bar próximo uma garrafinha d'água. Eu bebi a água e no tempo que eu bebi essa água chegaram 2 enfermeiros. Eles só olharam para mim e perguntaram se eu ia resistir. E a voz falou: não resiste, só vai. E eu fui conduzido até a ambulância de cueca, colocaram dentro de uma ambulância do SAMU e ali me levaram para uma instituição psiquiátrica, Jurandir Manfredini. Eu sou muito grato por tudo que aconteceu comigo. Talvez hoje esse vídeo seja o início de um propósito. Eu sinto que é um início de um propósito. Eu sinto que fecha um ciclo, um arco na minha vida de muitos anos que eu neguei, que eu não quis estar aqui nesse lugar, nesse momento, fazendo esse vídeo. Mas que ao mesmo tempo eu sentia a necessidade, eu sentia que esse relato iria ajudar alguém. E se ajudar uma pessoa que seja, já valeu a pena. Se esse relato ajudar uma pessoa que seja, que escuta vozes, que entende que não é de cunho psiquiátrico, é de cunho espiritual,
Se esse relato ajudar uma pessoa, tudo isso já valeu a pena. Valeu a pena eu ter passado por aqueles portões e ter sido internado naquela instituição psiquiátrica. Valeu a pena eu ter visto tudo que eu vi ali dentro, passado tudo que eu passei ali dentro. Valeu a pena os surtos, valeu a pena as acusações, valeu a pena. Valeu a pena o desapego, valeu a pena o abandono, valeu a pena. Valeu a pena a incompreensão, a confusão, valeu a pena. Porque agora, muitos anos depois, mais de 13 anos, depois de tudo isso, alguém que ouve vozes está vendo esse vídeo. Você que ouve vozes ou que conhece alguém que ouve vozes está vendo esse vídeo e pode encontrar uma luz. E eu vou falar como encontrar essa luz. Quando eu entrei na instituição, eu não sabia o que eu ia encontrar ali dentro. As vozes me falavam que fazia parte de um plano. Isso. Que era algo maior. As vozes me falavam isso. Quando eu cheguei lá dentro, eu já fui imediatamente amarrado e dopado com uma injeção. Eu estava muito eufórico. Eu estava realmente surtado. E eu fiquei num quarto isolado, sem ninguém perto, a não ser um enfermeiro. E eu tive um surto. E ele me amarrou. E eu consegui me desamarrar. Não sei como. Eram faixas, como se fosse faixa de kimono de judô. Eu consegui me desamarrar. E fiquei quieto, fingindo que estava amarrado naquela primeira noite. E teve um momento que eu quis coçar o meu nariz. E eu cocei o meu nariz e ele viu. Ele estava me vigiando, ele viu. E quando ele viu que eu estava desamarrado, foi nesse momento que ele me amarrou com mais força. Ele ficou muito bravo que eu consegui me desamarrar. Ele perguntou: como que você conseguiu? Como que você conseguiu isso? Essa foi minha primeira noite. Ele me amarrou com muita força. E naquele momento eu não consegui fazer mais nada. E tinha uma profecia ou uma visão de 15 anos antes desse momento. E o pastor Marcos Pereira, a quem eu sou muito grato, eu era adolescente, ele falava: Tiago, você vai ser preso. E eu falava: impossível, pastor, eu ser preso. Eu não sou criminoso, eu não sou ladrão, não tem por que eu ser preso. E ele dizia: Deus está me mostrando. E quando Deus mostra, Tiago, eu não sei exatamente o porquê, mas vai acontecer. E quando eu olhei para o lado, que era a única coisa que eu conseguia fazer era mexer a cabeça, preso dos pés, preso com as mãos, eu olhei para o lado, eu vi uma janela, e na janela tinha grades. Eu lembrei dessa profecia. Eu comecei a chorar de pronto, e o enfermeiro, achando que eu estava surtando mais ainda, me deu uma injeção de sossega-leão. E aí foi minha primeira noite ali dentro. Eu descobri no dia seguinte, eu fui pro quarto com outros internos e vi cada loucura ali. Eu vi cada comportamento que deixava os meus comportamentos estranhos como se fossem nada. Coisas absurdas. E vi também que muitos que estavam ali conheciam a palavra de Deus. Muitos, mais de 90% dos que estavam ali eram crentes, conheciam a palavra de Deus. Eu não sei como eu saí dali de dentro. Não sei como alguém me deu uma alta
Eu não vou detalhar coisas que aconteceram ali dentro nesse vídeo, porque eu quero focar no que aconteceu depois que eu saí dali de dentro. Eu saindo dali, tendo essa alta, eu precisava ainda fazer uma viagem para São Paulo, ouvindo vozes. Eu fiz essa viagem. No hotel teve um encontro com Deus, uma revelação através do que o pastor falava na televisão. E eu voltei ainda no Santos Dumont, decidido a deixar tudo para trás e voltar para Jesus. Sim, eu já conheci a palavra desde a minha adolescência, desde quando eu tinha 15 anos que eu fui batizado. E eu tinha abandonado Jesus. E mais de 15 anos depois, tudo isso foi acontecer. Sim, eu usei drogas. Sim, eu usei muita droga. Mas eu quero chamar a atenção que o que as vozes diziam e que a orientação que elas me davam e que se provavam ser verdade, droga nenhuma seria capaz de provocar. Era de fato espiritual o meu problema. Naquele momento eu cheguei no meu quarto, depois que eu saí do Santos Dumont, fui dormir, já entendendo que eu ia deixar tudo para trás, não tinha mais contrato para cumprir. E quando eu acordei tinha um cabide na parede onde antes não havia. Eu entendi que aquilo não era aleatório, não era por acaso e era intencional. A parede no meu quarto tinha um cabide onde antes, quando eu fui dormir, não havia. Imediatamente eu entendi que aquilo era intencional. Eu peguei minhas coisas, fiz uma grande mala, chamei um táxi. Entrei no táxi, fui direto para a instituição social que tinha como me abrigar. E nunca mais voltei. Fiquei nessa instituição, surtando, ouvindo vozes, durante 4 meses. Foi muito difícil. Passei por um tratamento espiritual intensivo. Muitas pessoas me ajudaram. E 4 meses depois de eu ter entrado nessa instituição e mais de 2 anos escutando vozes, eu finalmente, um dia eu acordei e não tinha mais voz nenhuma na minha mente. Para a glória do Senhor Jesus, 2 anos de vozes incessantes, mais de 2 anos. Finalmente eu estava liberto. Finalmente eu alcancei uma libertação. Finalmente eu fui agraciado. E desde então, em 2012, eu parei de ouvir vozes. Eu nunca mais ouvi vozes. Nunca mais ouvi vozes. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele salva, Ele cura, Ele liberta. Ele liberta de qualquer atuação maligna na sua mente, de qualquer atuação maligna na sua casa, de qualquer atuação maligna na sua família. Ele é a cura. Entenda. Jesus tem um plano na sua vida. Não é o fim. Jesus tem algo para você, irmão. Jesus tem algo para você, irmã. Escuta o que eu estou te falando. É real. É real. A realidade que Jesus tem para você
é muito maior do que você pode imaginar. Não só aqui nessa terra, nessa vida, como muito além disso. Deus te ama, Jesus te ama. Jesus tem algo para você muito especial. Não pense que esse é o fim. Não pense que escutar vozes é o fim. Não pense que isso vai ser para sempre. Não pense que ela vai te vencer. Não pense que você está sozinho. Não pense que você não tem mais forças. Você vai encontrar forças em Jesus. Ele vai te dar força. Ele vai te dar estratégia. Busca Jesus nessa hora. Busca Jesus nessa hora. Procure ajuda em Jesus. Se você entende que isso não é de ordem psiquiátrica. Busca ajuda em Jesus. Ele vai te ajudar. Ele quer te ajudar. Ele vai transformar a sua vida por completo. Ele vai te tirar desse fundo de poço. Isso não é o fim. Existe uma luz no fundo. Existe uma luz, é Jesus. E desde então que eu parei de escutar vozes, eu tenho visto, eu continuo vendo o cerco que há, o cerco intencional que está nesse exato momento acontecendo em casas, escolas, comércios, restaurantes, padarias e igrejas. Eu quero chamar a atenção de você agora. Se você faz parte de uma igreja, seja líder, membro, tem algum cargo eclesiástico, se você é o porteiro da igreja, preste atenção, diácono, no que eu vou te dizer agora. Existem cercos maliciosos e intencionais, e a probabilidade disso estar atingindo a sua igreja é gigante, é enorme. É muito mais de 90% disso está acontecendo agora na sua igreja. Então eu vou colocar aqui não só os nós que eu falei, que estavam naqueles parafusos, não só o cabide que eu falei, que foi intencionalmente plantado naquele quarto, como também outros tipos de materiais, onde ao longo de 13 anos eu venho reunindo sistematicamente, estudando, e cheguei ao ponto de perceber facilmente hoje, e você também vai perceber, padrões de cercos malignos. Nesse ponto do vídeo, eu quero que você entenda. Deus abriu os meus olhos para perceber e entender padrões de cercos malignos. E eu creio que esse vídeo vai despertar muitas lideranças e muitos diáconos, muitos missionários e missionárias, muitos membros que vão a partir de agora também perceber o padrão de cercos malignos que estão tentando esfriar o povo de Deus, tentando desanimar o povo de Deus, tirando as forças espirituais do povo de Deus, tentando impedir que a igreja cresça, tentando impedir que pessoas passem por aquela porta, tentando impedir que a atuação espiritual de Deus seja manifesta. Mas ela caiu agora por terra, porque a partir de agora você vai fazer uma varredura na sua igreja, atrás de padrões de cercos malignos. Veja, se você não acredita, se você ainda que veja e encontre esses padrões na sua igreja, cercando a sua igreja, e ainda assim não acredita, eu respeito, tudo bem. Mas Deus mostrou para mim. E eu quero fazer uma convocação aqui, uma convocação para o povo de Deus no Brasil e fora do Brasil, que esteja entendendo o que eu estou falando. Vá agora nos 4 cantos do terreno da sua igreja
e busque qualquer tipo de material que no primeiro momento parece aleatório. Eu vou te falar especificamente aonde e como encontrar e qual material. Nos cantos de muitas edificações, você vai encontrar uma caixa de luz e uma caixa onde fica a bomba d'água. Você vai agora ver por cima da caixa de luz se tem pedra, tijolo, vidro, ferro, em forma de parafuso, de prego, madeira, qualquer tipo de gancho, cabide, qualquer tipo de arame, qualquer tipo de material de obra, piso, azulejo, telha. Vai em cima da sua caixa d'água agora, vê se tem algum material que parece que está ali aleatório, parece que está ali por acaso. Perceba que muito provavelmente ele está ali há anos. Perceba que muito provavelmente a sua igreja ela é varrida toda semana, o terreno, o quintal, a parte da entrada, mas esse material insiste em ficar lá. Ele fica lá por anos. Tijolo maciço. Procure também esses materiais dentro da caixa da bomba d'água. Por que esse material fica nesses dois lugares? Porque esses dois lugares ficam nos cantos dos terrenos. Se porventura não tem caixa de bomba d'água e caixa de eletricidade do relógio de luz nos cantos, procure no chão. Procure num canto da parede. Procure padrões de cerco. É como se fosse cercando o terreno. Na entrada, nos fundos. Procure fios amarrados. Fios que parecem estar aleatoriamente amarrados em galhos. Perceba que esses fios eles têm nós que são exageradamente apertados. Vá agora e faça essa varredura na sua igreja. Você, membro, vai olhando nos cantos. Em algum momento você vai encontrar isso. Procure na grade do portão nós, barbante, fio, saquinho amarrado, fitas de plástico, nas grades do portão, nas grades que cercam o terreno. Ao encontrar, eu quero que você coloque aqui embaixo o seu depoimento. Eu encontrei e desfiz. Porque isso vai motivar mais pessoas a procurarem, fazer essa varredura. E mais pessoas vão comentar aqui embaixo. E mais igrejas vão ser libertas desse cerco. Tá gravando aí. Cada hora de bruxaria, de feitiçaria, oração e desfeito. Oração e desfeito, em nome do Senhor Jesus. Todos os lados com sangue fogo, todo mundo, tem anjos lá. Olha que são 7 laços aí. Sejam onde foi feito cada trabalho de bruxaria, de feitiçaria, de magia, de ocultismo. Nós pincelamos, nós declaramos a palavra do Senhor que para isso se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Pois nós declaramos todas as obras do inferno, canceladas, revogadas, atas de decreto, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que estava na mão do diabo vai ser destruído, vai ser manipulado. Vai ser manipulado, vai ser destruído. Em nome do Senhor. Toda essa contrária, os anjos vão pegando e destruindo tudo, Senhor, pedindo visão. Está cancelando tudo. Você vai ver que a sua igreja vai começar a encher. Você vai ver que a sua igreja vai começar a pessoas passarem por aquelas portas, porque há um impedimento espiritual para que pessoas não atravessem essas portas. É um impedimento espiritual, uma tentativa de bloqueio do agir de Deus na sua igreja. Talvez você esteja percebendo que a sua igreja está passando por uma fase de esfriamento. Talvez você tenha percebido que a sua igreja está passando por uma fase de discórdia entre os líderes, entre a membresia, e pode ser que seja uma atuação maligna.
querendo penetrar a sua igreja, querendo cercar a sua igreja. Entre agora. Também procure pelo lado de fora do terreno pedras aleatórias, pedras às vezes empilhadas, às vezes até fincadas no chão, ferros que estão colados no muro, nos cantos. Perceba, essas pedras não são aleatórias. Essas pedras, a calçada é varrida pela limpeza pública, pelo membro, mas as pedras insistem em ficar. Qualquer tipo de lixo, entulho, brita, areia, que fica por anos na frente do terreno às vezes. Vá agora e faça essa varredura. Irmão, isso é sério. Tira isso da sua igreja. Tira qualquer tipo de material que não faz sentido ele estar ali, que não tem um propósito para ele estar ali, que não tem função ele estar ali na sua igreja. Do lado de fora e do lado de dentro. Tira qualquer material que não tenha função da sua igreja, irmão. Isso pode não ser aleatório, isso pode ser intencional. E coloca aqui no comentário: eu encontrei na minha igreja e tirei. Coloque, porque isso vai motivar o povo de Deus a também fazer uma varredura e tirar. Se desfaça disso. Faça uma oração intencional para quebrar qualquer tipo de cerco. Se porventura tem jardim na sua igreja, cava nos cantos. Cava nos cantos. Procure por trás de plantas. Procure nesse matinho que está lá no cantinho. Você vai encontrar um saquinho. Você vai encontrar uma semente estranha. Você vai encontrar um montinho de algum produto orgânico. Procure com diligência. Isso é muito sério. As igrejas estão sendo intencionalmente cercadas por obras malignas. E faça uma oração ao encontrar, pedindo para que Deus alcance essa alma. Alcance essa pessoa com muito poder, que o anjo entre na vida dessa pessoa, que Jesus seja luz na vida dessa pessoa que foi usada para colocar esse material lá. Eu vou continuar com fotos e vídeos mostrando para vocês no meu Instagram, @eu-sou-thiago-guarabira, muitos tipos de padrões. E eu conto com a ajuda do povo de Deus. Essa missão é nossa. Nós vamos limpar todo o cerco maligno que tenta sufocar a igreja do Brasil e no mundo. E isso é para a glória de Deus. Isso é para a glória de Deus. Não foi em vão. Eu não passei por tudo que eu passei em vão. Isso é um alerta e é para a glória de Deus. Vamos juntos.